Ministro da Economia está a representar Portugal no Conselho de Competitividade em Bruxelas, um conselho importante, onde se discutem matérias importantes relacionadas com o plano Juncker, os 300 mil milhões de euros para estimular o crescimento na Europa, e por isso pediu que o representasse nesta abertura, e daí esta palavra inicial de agradecimento também em nome do Ministro da Economia. Senhor Presidente da Comunidade Portuária, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Senhor Presidente da APSS, vogais da APSS e da APL aqui presentes, Senhor Bastonário da Ordem dos Engenheiros, membros dos restantes painéis, uma palavra particular para o meu amigo Pedro Reis, bom ver-vos de volta à discussão sobre estas matérias, já não com o chapéu ICEP, mas na discussão destas matérias que tanto discutimos enquanto eras Presidente da ICEP e tentavas projetar o nome de Portugal e a captação do investimento estrangeiro pelo mundo. Minhas senhoras e meus senhores, o Vítor Caldeirinha e o Presidente Frederico Espranja julgo que colocaram a tónica no ponto certo. Este debate serve, sobretudo, parece-me, para discutir as potencialidades de Setúbal e não propriamente para dizer que Setúbal é a única possível alternativa à necessidade de nós fazermos um aumento de capacidade no estuário do Tejo. Eu, aliás, tomei nota da última expressão usada pelo Vítor Caldeirinha, que disse que Setúbal é mais uma alternativa, não é a ou a única alternativa que existe, é mais uma alternativa que tem vindo a ser acarinhada do ponto de vista de lhe dar capacidades, quer ao nível das infraestruturas portuárias diretas, ao nível das dragagens, ao nível da ferrovia e ao nível das ligações rodoviárias. Tudo isso está contemplado. No início da minha intervenção queria focar-me aqui no que foi o debate que já existiu até agora, quais foram as conclusões desse mesmo debate e, portanto, recuar uns meses a quando da apresentação do relatório do Grupo de Trabalho para as Infraestruturas de Elevado Valor Acrescentado. Está aqui também o Presidente do Conselho Português de Carregadores, o Pedro Galvão, que aproveito também para cumprimentar, que fez parte do Grupo de Trabalho, com muitos das entidades que aqui estão, e que tiveram a ocasião, naquela altura, de sinalizar que havia interesse, de médio prazo, em poder aumentar a capacidade do estuário do Tejo. E depois, reunido o consenso à volta do diagnóstico, consenso que parecia ter-se perdido quando, para além do diagnóstico, o Governo avançou em 2013, no início de 2013, com uma localização proposta, que era a Trafaria, gerou-se um grande ruído à volta desse tema, porque toda a gente se focou na localização e não propriamente no diagnóstico. E o plano, aliás, eu recordo, era muito mais vasto do que ter apenas um novo terminal de contentores. Passava por oferta turística, por deslocalização de terminais, aliás, passava pelo benefício de Setúbal, diretamente, porque alguns dos terminais que estavam na margem norte, estavam e estão na margem norte do Rio Tejo, portanto, na cidade de Lisboa, seriam transferidos para Setúbal, que aumentaria imediatamente a sua capacidade. Nada disso foi, na altura, valorizado e, portanto, o mérito do debate perdeu-se por erro de comunicação da nossa parte. E, portanto, nós dissemos que, de facto, não estávamos com nenhuma decisão final. Era uma decisão proposta para discussão, nós demos a nossa opinião, mas que não podíamos perder o mérito de termos um diagnóstico comum só por causa do ruído da localização. E, portanto, foi com uma das intervenções públicas que fiz, que pedi, aliás, a convite da Comunidade Portuária de Setúbal, foi num evento da Comunidade Portuária de Setúbal, que eu pedi que se retirasse a Trafaria do léxico da nossa discussão, porque o que se deveria discutir era o diagnóstico e depois as localizações são uma decorrência do trabalho técnico. Eu julgo que esse objetivo está até agora cumprido. Mas também me parece que começamos a correr algum risco, somos sinceros, de reabrir uma discussão que eu julgava que já estava fechada. Não é uma discussão sobre a localização, e perdoem mais uma vez a franqueza. É uma discussão sobre queremos ou não ter mais capacidade e mais concorrência e mais dinamismo e preços mais baixos no nosso setor portuário. É porventura dos poucos setores onde eu vejo
discutir se o investimento privado, nacional ou estrangeiro, sem recursos públicos, é bom ou é mau. Em quase todos os outros setores, investimento privado, sem recursos públicos, sem qualquer garantia por parte do Estado, é bom. Aparentemente, há um debate qualquer, feito não sei bem porquê, que pretende questionar se o investimento privado é positivo ou é negativo no esporte. E eu julgo que as reiteradas garantias que já foram dadas de que qualquer investimento a realizar em qualquer porto, em Lisboa, em Leixões, em Sines, em Aveiro, em Setúbal, na Figueira, em Viana, tem de ser investimento privado. Os portos têm a responsabilidade das infraestruturas de interesse geral. As barbas, os molhos, as dragagens. Mas depois são as taxas geradas pelos terminais que pagam isso tudo. E eu já vou ao tema das dragagens relativamente a uma das localizações potenciais. Mas é assim, julgo eu, que todos os portos se organizam. Recebem taxas, fazem obras para benefício geral, em troca das condições de operação e navegabilidade dos próprios portos. Por isso é que quando nós discutimos que há investimento privado interessado num qualquer porto, eu recuso a discussão sobre se ele deve ir para o porto X ou para o porto Y, para a localização A ou para a localização B, porque eu acho que os Estados não devem, por decreto, determinar que a localização é A ou B para o investimento X ou Y. Nós temos a obrigação de estudar, temos a obrigação de ouvir os agentes económicos e depois tomar uma decisão. E o que é que até agora os agentes económicos nos disseram? É porque parece meio paradoxal nós estarmos a discutir aqui em Setúbal que há condições, que não há necessidade de investimento, que a administração do Porto fez tudo bem e vocês todos sabem a enorme estima pessoal e profissional que eu tenho com o Vítor Caldeirinha. Ele é o Presidente da Associação de Portos e eu não me canso de o elogiar no trabalho que tem feito. E é genuíno, não é protocolar. Porque eu, quando não tenho que dizer bem, calma. Não digo mal, mas calma. E, portanto, o Vítor está a tentar atrair o máximo de investidores para cá, atividade económica para cá, e nós procuraremos dar uma ajuda quando se desativarem os terminais na Margem Norte, em Lisboa. Dito isto, eu acho que nenhum dos senhores que está nesta sala quererá que sejamos nós a proibir que o investimento vá para um certo sítio e obrigá-lo a vir para Setúbal. Porque a probabilidade maior é que se o investidor não tiver interesse, o investimento não vai. Eu já não falo de investimento em infraestruturas, é a operação, é a criação de emprego, é a geração de riqueza, é a atividade económica. E se não vem para Portugal, vai para outro sítio, que é aquilo que, aliás, nos tem acontecido em muitos casos. Por indefinição das decisões, pelo protelar no tempo dessas mesmas decisões e pela perda de oportunidades. Enquanto nós discutimos há 2 anos, parte dos quais por culpa nossa, já o assumi, houve um erro de comunicação por parte do Governo, ao ter assumido que a localização era aquela, perdendo-se tudo o resto. Mas, voltando a focar no tema central, enquanto nós continuamos a discutir se temos ou não condições, interesse, capacidade para aumentar o espaço, aumentar a atividade económica, aumentar o emprego e a riqueza no estuário do Tejo, Espanha alterou a lei e permite agora concessões por 50 anos. E reforçou os benefícios fiscais das zonas francas, áreas logísticas junto aos portos, espaços, portanto, de impostos diferenciados que permitem fixar novas empresas e novos terminais. E, portanto, deixo-vos, enquanto responsável setorial político por este dossiê, o alerta de que temos de organizar o nosso pensamento e tomar rapidamente uma decisão sobre se precisamos ou não de mais capacidade, se devemos limitar o investimento ou se devemos obrigar o investimento a ir para uma certa localização. A concorrência dentro dos portos é salutar.
a concorrência dentro dos portos entre operadores é salutar. Como em qualquer setor, diminui as taxas, beneficia a economia, gera emprego e cria riqueza. É em nome da concorrência que nós queremos que haja mais investimento em Setúbal e que os agentes económicos que queiram vir para Setúbal venham e tenham condições para isso. Por isso é que dragamos e temos planos para dragar mais. Por isso é que investimos em caminho de ferro e temos plano de investir mais. Por isso é que temos plano de investimento na rodovia e queremos investir mais. Setúbal não ficará limitado porque cortamos o investimento nos acessos e nas infraestruturas. Setúbal crescerá na sua própria capacidade natural de crescer. Não depende de nenhuma decisão por decreto do Governo. Nem nós nunca dissemos a qualquer agente económico não vá para Setúbal porque a gente tem ali uma localização melhor para ir. Acarinhamos qualquer agente económico que queira reforçar a sua operação em Setúbal. Mas isto quer dizer que não podemos responder aos agentes económicos. Ainda ontem a senhora Presidente da Administração do Porto de Lisboa confirmou que são já vários os interessados numa potencial localização do Escoário do Tejo, na margem sul do Escoário do Tejo. E nós vamos lhe dizer que não. Porquê? A que título? Que prejuízo vem para Setúbal a instalação de um novo operador no Escoário do Tejo? É isto que eu julgo que era importante que nós rapidamente pudéssemos ultrapassar para tomar decisões que são importantes e que estão a ser implementadas em Setúbal, mas também no resto do Escoário do Tejo. A proposta de valor é inclusiva, não é exclusiva. Não é se fizermos ali, perde aqui. Porque até agora nós não tivemos nenhum agente económico que nos dissesse não, a gente não quer a Trafaria, ou o Barreiro, ou Algés, ou o Mar da Palha, ou todas as localizações que já foram estudadas naquele estuário, queremos ir para Setúbal. E se houve algum governo passado que tenha dito que não é do meu conhecimento, certamente que este governo dirá imediatamente que sim. Quem quiser fixar-se em Setúbal terá garantias da nossa parte de que tem infraestrutura, operação e acessos em condições, tal como está previsto no Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas. Nem pode ser de outra forma. Por isso é que eu acho que quer o Presidente da APSS, quer o Presidente da Comunidade Portuária, colocaram muito bem a tónica do debate. Não é uns contra os outros, umas localizações contra as outras. É como é que nós podemos agregar valor na diversa oferta que existe, porque isso beneficia os agentes económicos, beneficia o emprego, a competitividade do país, aquele conceito que nós queremos transmitir para o mundo através da AICEP e através da nossa diplomacia, das nossas embaixadas, de que Portugal é um sítio onde, por um lado, os planos de infraestruturas se mantêm prévios no tempo, independentemente dos ciclos políticos, e por isso é que nós promovemos um debate público alargado sobre o plano estratégico de transportes e infraestruturas. Aprendemos com o erro, mas errar é humano. Errar a segunda vez já é talvez alguma teimosia ou alguma estupidez. Mas a primeira vez é só humano. Nós aprendemos, abrimos o debate. Foram os agentes económicos que nos propuseram as opções do grupo de trabalho de infraestruturas. Foi o Governo que fez uma auscultação em todas as CCDRs, com debates feitos no Ministério da Economia por todas as forças políticas com assento parlamentar. Ouvimos todos, tomámos nota sobre todos e alterámos aquilo que era o grupo de trabalho para o plano, tendo por base o feedback de todos. Mas no momento em que nós tomamos a decisão, temos de começar a ajustar a baliza. Caso contrário, estamos sempre naquele risco que muitos decisores tomam. É uma expressão em inglês, mas que eu julgo que toda a gente percebe, que é o analysis paralysis. Nós nunca mais paramos de analisar, temos sempre mais uma equação, mais uma chaveta, mais uma incógnita, e então paralisamos. Não somos capazes de decidir, e perde Setúbal, como perde a margem sul do Tejo, como perde a margem norte do Tejo, como perde Portugal, porque não gera emprego nem cria riqueza. Queria ainda voltar ao tema do investimento público ou privado para vos dizer o seguinte. O investimento na infraestrutura e nos acessos é um investimento que é feito por fundos comunitários ou por fundos
privados. As dragagens iniciais em qualquer localização que seja escolhida para o novo terminal é paga pelo investidor privado. Faz parte dos custos de investimento. Mas também vos queria dizer que todos os dados que temos contrariam quer a avaliação que foi feita na sessão onde tive também a honra de estar e de abrir na Ordem dos Engenheiros, quer o estudo que sei que vai ser apresentado a seguir, quanto ao custo das dragagens para o futuro. Nós temos dados reais da necessidade de dragagem para o canal de acesso ao eventual terminal do Barreiro. E o custo, por nós estimado, por ano, ronda um valor pouco superior a €1 milhão. Sei que hoje vai ser apresentado um valor várias vezes superior a isto. Mas nós baseamos a nossa análise na experiência que já temos. Dragamos para a Atlampor, para a Tanquipor. Fizemos vários anos de dragagens. A APL Draga, aquele canal, conhecem muito bem. Então, se a administração portuária tem esta informação, com base naquilo que faz hoje, de que é que devemos confiar mais em números alternativos que vêm de uma realidade que nunca foi testada? À parte de que não é o Estado que os paga, nem os contribuintes que os pagam. São as taxas do terminal que os pagam. Mas o valor em si não está correto, de acordo com as nossas análises, com a nossa experiência real no terreno. Outra coisa. Sei também que o estudo vai apresentar uma diferença importante no custo do transporte rodoviário das diversas localizações possíveis no estuário da Queixa. Os dados que nós temos dos transportadores pesados de mercadorias é que o frete cobrado é no raio quilométrico e não valor quilómetro. E, portanto, nós temos a garantia das associações dos transportadores de mercadorias que o custo rodoviário não aumenta se a solução for na margem sul, qualquer que ela seja. E, portanto, aquilo que vão ver ali não tem confirmação na realidade. Porque nós temos a Associação dos Transportadores a dizer-nos não, é indiferente. A gente funciona numa base do raio, porque temos, aliás, podemos fazer vários percursos. E, portanto, não há nenhuma diferença no custo do transporte rodoviário. Portanto, nós temos o custo das dragagens iniciais, seja lá ele qual for, assumido pelo investidor privado. O custo das dragagens correntes, do nosso ponto de vista, é fortemente empurrado. O custo rodoviário é empurrado. Mas, sobretudo, isto já é a análise fina, é a malha fina. Porque no grande esquema das coisas, na aproximação geral, o que nós queremos é Setúbal e Barreiro e Lisboa, através da Lisconde, Terminal de Contentores de Alcântara, e queremos Aveiro, Pujante e Leixões com 2 terminais e Sines com mais capacidade. Como julgo que estamos próximos de poder confirmar daqui a pouco tempo, Sines está próximo de chegar a acordo com a operadora, a PSA, para esse aumento de capacidade sem €1 de fundos públicos. Ainda me lembro daqueles que diziam este governo, de facto, não faz ideia do que anda a fazer. Só temos de lá pôr 40 milhões ou 50 milhões de euros de fundos públicos, uma ninharia, para termos aquele porto com uma capacidade de 2,5 milhões de teus. Quando a solução for anunciada, verão que aquilo que vos estou a dizer aqui para Setúbal e para o Barreiro, e para Sines e para Leixões, é absolutamente verdade. Estamos comprometidos em não pôr €1 de fundos públicos em sítio nenhum, porque queremos que os privados invistam e nós daremos condições de rentabilidade. Última nota que queria partilhar convosco. Infelizmente, e digo infelizmente, porque não era essa a opção que eu defendia no início do mandato, mas infelizmente há, para efeitos de fundos comunitários, em Portugal, portos de primeira, de segunda e de terceira. E digo infelizmente porque os portos são importantes para todas as comunidades,
deviam ter o mesmo tratamento, e se tivéssemos sido inteligentes na discussão, criando por isso uma entidade única que pudesse dialogar com Bruxelas, captar fundos e depois redistribuí-los, nós tínhamos hoje Setúbal com as mesmas condições de atrair fundos comunitários do que Lisboa, ou Leixões, ou Sines. Mas essa não é a realidade. Paciência. Lá está, mais uma vez, o Governo não quis impor por decreto uma solução em que acreditava, mas que a generalidade da comunidade não acreditou, porque achava que uma entidade única podia limitar os graus de liberdade das administrações portuárias. Nós só queríamos gerir de uma forma mais eficiente a relação com Bruxelas por causa de fundos comunitários. Mas então Bruxelas criou um regime, como julgo que sabem, no qual os portos, acima de uma certa capacidade, têm prioridade no acesso a fundos comunitários da rede transeuropeia de transportes. Não são os fundos da coesão, porque há essa uma verba que fica alocada a Portugal e que nós usaremos no caminho de ferro. Estou a falar nos outros investimentos em transporte, nomeadamente nos portos. Chama-se a isto a rede principal. Na rede principal da rede transeuropeia estão 3 portos em Portugal: Lisboa, Sines e Leixões. E depois há uma rede compreensiva, onde está Setúbal, com um grau de prioridade abaixo, e depois estão outros, que nem fazem parte dessa rede compreensiva, porque tem uma dimensão muito residual no contexto europeu. E, portanto, só podem ser apoiados por fundos regionais. Isto para dizer o quê? Que, feliz ou infelizmente, são uma regra, Setúbal não tem as mesmas condições de atrair fundos comunitários como tem Lisboa, ou Sines, ou Leixões. E quero dizer que, através do Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas, muito com a colaboração, quer dos avós da comunidade, quer do Presidente do Porto de Setúbal, houve condições para nós darmos prioridade a outros investimentos em Setúbal para que não ficasse a perder por não ter acesso a fundos comunitários. Mas a realidade é esta. E, portanto, se mesmo antes da realidade dos fundos comunitários o interesse dos agentes económicos já era para se localizarem mais próximo de Lisboa, agora, por maioria de razão, é ainda maior, porque sabem que se localizarem em Setúbal é preciso que nenhum porto da Europa, da rede principal, esgote o dinheiro que há para que Setúbal possa ter a oportunidade de concorrer ao mecanismo interligado Europa. E, portanto, isso é muito pouco provável que aconteça. Ganhamos, por isso, um polo de atratividade maior em Lisboa, perdemos, por isso, a oportunidade de fazer o mesmo em Setúbal. Mas nós cá estamos, determinados em dar condições a Setúbal de acessibilidade, navegabilidade e operação, para que continue a ser uma localização charneira no contexto do setor portuário nacional, que continue a ter a importância que tem no hinterland da zona de Lisboa, porque o Porto de Lisboa, por si só, não é suficiente para alimentar o hinterland de Lisboa. Porto e Setúbal, Lisboa e Setúbal são, sim, as duas localizações que nós olhamos quando pensamos no hinterland de Lisboa, e cá continuaremos no sentido de poder proporcionar condições a que Setúbal tenha um impacto para a região cada vez mais crescente e atraia mais atividade económica. Por nós, mais atividade portuária, mais concorrência, mais dinamismo, mais emprego, mais geração de riqueza, é aquilo que nos move no setor portuário, não é decidido por decreto, é ouvindo todos no momento de ouvir e decidindo no momento em que o consenso for conseguido. Muito obrigado.